Oi, tudo bem? Eu me chamo Nicole Kinucci. Esse é o quarto vídeo de uma série de 5 vídeos sobre as políticas linguísticas da África do Sul. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a língua de sinais da África do Sul. Então, a língua de sinais da África do Sul se chama Língua Sinalizada Sul-Africana, numa tradução para o português. Segundo o site Ethnologue, existe uma variação de número de falantes entre 10 mil e 1 milhão. É uma variação bem grande porque esse site não aponta dados muito específicos. Mas segundo o censo de 2011 da África do Sul, existiam cerca de 235 mil falantes nativos dessa língua. A língua sinalizada da África do Sul faz parte da família linguística da antiga língua de sinais britânica. Isso se dá porque a África do Sul foi colonizada também por britânicos, e então, assim como o inglês se tornou um idioma oficial, a língua de sinais britânica influenciou a língua de sinais que hoje é falada na África do Sul. Aqui eu vou retomar um pouco do que eu já falei no primeiro vídeo, então se você ainda não assistiu, eu recomendo que assista, mas é falando um pouco do artigo 6 da Constituição da República da África do Sul. Essa Constituição é de 1996. Então aqui, nessa Constituição, foram oficializadas 11 línguas, sendo 2 línguas de colonização e outras 9 línguas consideradas tradicionalmente africanas. Como eu falei no primeiro vídeo, tantas línguas foram oficializadas com o intuito de não excluir nenhum povo, nenhuma população e fazer com que a paz reinasse no país depois do período do apartheid. Mas foi excluída uma parte considerável da população, que é a população surda ou que possui algum tipo de deficiência auditiva e que necessita da língua de sinais para se comunicar, de alguma língua de sinais para se comunicar, né? Ainda falando do artigo 6 da Constituição, que trata sobre os idiomas, a gente fala do Conselho Pan-Africano de Línguas, né? Que a gente fala dele em todos os vídeos, porque ele é muito importante para falar sobre as línguas oficiais da África do Sul. E lá diz que o Conselho Pan-Africano de Línguas é responsável por promover e criar condições para o desenvolvimento de todas as línguas oficiais, as línguas Khoi, Nama e San, que são consideradas línguas indígenas da África do Sul, e a língua gestual. A língua gestual aqui não está sendo especificada, porque na África do Sul se fala mais de uma língua gestual, mas a gente vai entender um pouco mais disso mais para frente. Mas estou retomando esse artigo 6 porque é importante saber que é o Conselho Pan-Africano de Línguas que é responsável por promover e criar condições para o desenvolvimento dessa língua. Então, em 95, um ano antes da Constituição ser promulgada, o antigo Conselho Nacional Sul-Africano para Surdos se transformou na Federação de Surdos da África do Sul. Ou seja, um conselho que antes era composto por pessoas ouvintes que tomavam as decisões para os surdos, agora é composto de cerca de 98% dos membros desse grupo são surdos. Então, agora são surdos que tomam as decisões para as pessoas surdas. Então, várias políticas foram mudadas, principalmente a política de escolarização, porque antes as escolas especializadas para pessoas surdas tinham como principal objetivo oralizar essas pessoas surdas. Oralizar seria, então,
tentar ensinar que essas pessoas falassem, mesmo que elas não pudessem ouvir, através de leitura labial e fazendo aqueles exercícios na garganta para você entender os fonemas, etc. E outra política importante também foi que em 2001 foi criada uma unidade nacional de língua para a língua de sinais sul-africana. Como eu falei anteriormente, é falada mais de uma língua de sinais na África do Sul, mas está se tentando que seja unificada uma língua nacional para que seja mais fácil a distribuição de materiais didáticos na língua e para que todas as pessoas de todas as regiões da África do Sul se entendam. Das 9 diferentes províncias, né? Então, em 2008, vai acontecer uma conferência pela implementação da língua sul-africana, da língua sinalizada sul-africana, né? Nessa conferência vão aparecer diversos representantes da comunidade surda defendendo a oficialização dessa língua e também especialistas como linguistas. Então, em 19 de julho de 2023, a língua sinalizada sul-africana se torna uma língua oficial em conjunto com as outras 11 línguas. Então, aquele artigo da Constituição que eu mostrei para vocês é alterado um pouco para incluir também a língua gestual. A forma que eu mostrei no slide foi como foi publicado em 96, mas hoje ela tem uma emenda diferente para incluir também a língua sul-africana sinalizada. Assim como a Libras aqui no Brasil tem uma sigla, a língua sinalizada sul-africana também tem uma sigla, que é SASL. E é isso. É também importante ressaltar que a África do Sul é o 4º país africano a oficializar uma língua sinalizada, né? Então, além da África do Sul, só existem mais 3 países no continente africano que possuem alguma língua sinalizada como língua oficial. Como eu falei anteriormente, na África do Sul não é falada só um tipo de língua, ou um tipo de língua sinalizada. É falado mais tipos de línguas e que ocorrem variações. Por exemplo, no Brasil, nós temos a Libras, e a Libras tem diversas variações regionais. Então, alguns sinais são diferentes. Mas ainda assim é possível que surdos de todo o Brasil se entendam. Na África do Sul, quando acontecem esses eventos para comunidade surda, surdos sul-africanos de diversas províncias e regiões da África do Sul conversam e se entendem tranquilamente. Eu coloquei aqui uma diferença do alfabeto na língua sinalizada sul-africana e do alfabeto em Libras. Então, a gente pode ver que algumas letras são parecidas, outras são iguais e outras são bastante diferentes. Eu trago isso por quê? Porque ainda hoje existem diversas pessoas que acreditam que existe uma língua universal para os surdos. Então, uma língua sinalizada, uma língua gestual, que é errôneo falar gestos ao invés de sinais, né? Mas existem pessoas que acreditam que, por exemplo, se alguém chegar da África do Sul aqui e falar, algum surdo chegar da África do Sul aqui e falar na língua sinalizada sul-africana com um surdo daqui, essas pessoas vão se entender. Mas isso não acontece, porque as línguas de sinais são línguas naturais, assim como as línguas oralizadas.
Então, em cada país vão ter línguas diferentes. E também, mesmo quando se trata da mesma língua, vão ter diversas variações. Por exemplo, no Brasil, a gente fala português, mas é bastante diferente do português de Portugal. Na África do Sul, apesar de não ser uma língua oficial, também se fala português por conta da imigração de Moçambique, etc., que já foi tratado em um dos vídeos também. Mas vai ser um português bastante diferente também. Então, a Libras e a língua sinalizada sul-africana são completamente diferentes. E as pessoas, dois falantes dessas línguas não se entenderiam. Então, eu agradeço você pela atenção, por ter assistido mais um vídeo. Por fim, eu deixo as referências bibliográficas do trabalho. E é isso, até o próximo vídeo. Tchauzinho!